Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do site Index Teratua. Este é o primeiro de vários vídeos que pretendemos postar aqui. Vídeos que têm como um dos principais objetivos servir de apoio às comunidades da Igreja Batista Liberdade, na cidade de Araraquara, onde eu sou pastor. Mas outro objetivo é também dispor na internet vídeos com estudos bíblicos para quem tem interesse em estudar a Bíblia e conhecer melhor os conselhos, as orientações, a própria palavra de Deus. Deixe-me explicar duas coisas então, já que esse é o primeiro vídeo. Por que Index Teratua? Esse nome vem de uma expressão latina que é encontrada no Salmo 16, verso 11. Lá nós encontramos essa expressão Index Teratua, que literalmente significa em tua destra. O verso todo vai nos ensinar que na destra de Deus, na presença de Deus, nós encontramos plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Portanto, é da destra de Deus que nós pretendemos receber não só esse prazer, essa alegria, essa paz, mas também conselhos e orientações. De modo que tudo que postaremos, não somente no site Index Teratua, mas também nesses vídeos aqui, temos por objetivo trazer a vocês estudos que vêm do conselho do próprio Deus. Essa é a primeira palavra. A segunda é que os vídeos desta primeira série procurarão tratar de pessoas na Bíblia que passaram por depressão. Este, inclusive, é um dos temas deste primeiro vídeo que nós trazemos aos irmãos. Então, pessoas na Bíblia que passaram por depressão. Muitas pessoas passaram por depressão, ou por tristeza excessiva, ou por angústia extrema, nomes que eram dados naquele tempo para essa situação, esse momento, essa tristeza profunda que enche o coração da pessoa que passa pela depressão, como nós a chamamos no nosso tempo. Nós veremos 14 pessoas, 14 grupos ao longo desses próximos vídeos. Esse é apenas o primeiro. E nesse primeiro vídeo nós veremos um pouco da ansiedade que levou à depressão e que Paulo percebeu, mesmo que da prisão, no coração de muitos cristãos que viviam na cidade de Filipos. Então este primeiro vídeo procura tratar disso, da ansiedade que pode levar, e muitas vezes leva, à depressão. No início do século XVIII, um pastor luterano chamado Johann Albrecht Bengel escreveu o seguinte: a ansiedade e a oração são tão opostos quanto a água e o fogo. A cada dia que passa, essas palavras escritas no início do século XVIII se tornam cada vez mais verdadeiras, cada vez mais atuais. As pessoas encontram muitos motivos nos nossos dias para se derramarem em preocupação e ansiedade por muitos motivos. Os motivos pelos quais as pessoas entram em ansiedade vão do seu negócio, à sua família, às contas, são os negócios que não andam bem, não andam como a gente imaginou que andariam, a família que não está como nós imaginávamos que ela estaria. Eu acabei de casar, você acabou de namorar e nós imaginávamos que esse contexto de ter uma pessoa ao nosso lado traria para nós alegria, paz, traria para nós aquilo que nós precisávamos. Ou seja, alguém ou algo que preenchesse o nosso coração, esse sentimento de vazio que a gente carrega dentro de nós. E passou um tempo e nós percebemos que, na verdade, essa pessoa ou essa viagem, esse diploma, esse negócio que nós arrumamos para a nossa vida, essa empresa, esse trabalho, seja aquilo que for, não preencheu aquele vazio do nosso coração. E isso traz preocupações. Contas que pretendemos pagar e precisamos pagar e nós já de antemão percebemos que não temos dinheiro para pagá-las. Elas estão lá diante de nós e nós desde já nos preocupamos com isso. Um filho que fica doente e nós nos preocupamos, ainda que tenhamos dinheiro para comprar, ou se falta dinheiro, preocupação pela falta do mesmo, mas ainda que tenhamos todos os recursos para cuidar das pessoas que amamos, ainda assim brota esse sentimento de ansiedade no nosso coração, que pode ser levado a um nível de pecado. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele percebeu ansiedade no coração desses filipenses. Paulo estava preso. Essa é uma das epístolas que Paulo escreve da prisão. E os filipenses então viviam em meio a esse tempo, a esse período de perseguição no Império Romano. Paulo estava preso também por causa disso, e muita gente estava sendo perseguida nos anos anteriores e também naqueles anos em que Paulo escreve aos Filipenses. E tudo isso estava no coração dessas pessoas.
Imagine você, um filipense, vivendo naquele período, fazendo parte daquela pequena igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E agora você sabe que ele, o fundador da igreja, está preso. E que outros cristãos ao redor do mundo estavam sendo presos também. Presos por causa de sua fé, presos por não darem ao imperador o culto que era exigido e por tantos outros motivos também eles estavam presos. Isso trouxe medo ao coração daquelas pessoas, uma sensação de insegurança, uma sensação de dúvida. Não são esses os sentimentos que vêm a nós também, quando nós vivemos em meio a lutas do nosso tempo, quando o medo vem à nossa mente, ao nosso coração, quando a insegurança vem à nossa mente, ao nosso coração, dúvidas por não sabermos como resolver problemas que estão diante de nós, medo e dúvida por não sabermos como solucionar, por não vermos um caminho aberto diante de nós em diversas situações que a vida nos traz. Isso tudo provoca em nós ansiedade, preocupação, medo. Em muitas dessas situações nós não encontramos forças para orar, não encontramos forças para ler a Bíblia, muitas vezes não encontramos forças nem mesmo para procurar ajuda e força em outras pessoas. E essa era a situação, esse era o contexto no qual os filipenses estavam vivendo. E nesse contexto, então, Paulo decide escrever a eles. Paulo percebe que eles não estavam se lembrando da soberania de Deus sobre todas as coisas. E percebendo, então, que os filipenses, em meio a toda aquela ansiedade, medo, dúvidas, preocupações, não estavam se recordando dessa preciosa doutrina da soberania de Deus sobre todas as coisas, Paulo decide escrever a eles. E a primeira coisa que Paulo faz é chamá-los à alegria. E depois Paulo os exorta a algumas coisas que eles precisavam se lembrar com relação à ansiedade. Veja as palavras de Paulo a eles. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, em Filipenses, especialmente no capítulo 4, versículo 6, Paulo exorta àqueles irmãos que eles não deveriam viver ou andar ansiosos por coisa alguma. Veja mais uma vez as palavras dele. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. O cristão não tem motivo para a ansiedade. Não tem motivo para viver ansioso. O cristão, diante dessa palavra que vem de Deus, usando a vida do seu servo, o seu humilde servo, o apóstolo Paulo, nos exorta, e ao mesmo tempo que nos ordena a não vivermos ansiosos. Ora, as mesmas palavras nós encontramos na boca de Cristo Jesus, quando no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus nos diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. As mesmas palavras de Cristo em Mateus 6 são as palavras de Paulo em Filipenses 4. Não andem ansiosos. Isso é uma ordem, meus irmãos. Essas palavras vêm com um peso de ordem para mim e para a sua vida. Não andem ansiosos. Quando eu decido me entregar e me dar a ansiedade, eu estou pecando diante do Senhor. A ansiedade, ela possui vários níveis. O primeiro deles, que seria um nível inicial, é um nível quando a ansiedade é mais do que natural. De modo que todos nós experimentamos um pouco de ansiedade em nossas vidas, é natural isso, nós não podemos nos livrar dela. A ansiedade em seu estágio inicial, natural, ela é mais do que esperada quando um filho fica doente, quando você sabe que perdeu o emprego e tem que sustentar a tua família e outras situações da vida que trazem uma preocupação natural. Mas essas preocupações,
Elas devem ser levadas a Deus diante dessas palavras do apóstolo Paulo. Em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus por meio da oração e da súplica. De modo que quando algo entra no meu coração querendo trazer ansiedade e preocupação, imediatamente eu devo levar aquilo diante de Deus em oração. Mas é justamente isso que eu digo sempre para mim mesmo, que eu não tenho forças de fazer. Nesse momento, eu sou levado a decidir por dois caminhos. O caminho que a ansiedade quer me conduzir é o caminho não ore. Você não tem forças para isso, você não tem forças para se levantar, você não tem forças para buscar soluções. A ansiedade vai me levar à depressão. O outro caminho que é o conselho de Deus é: vá, ore, não fique ansioso. Quando a ansiedade quiser ser introduzida, se introduzir em sua vida, vá a Deus por meio da súplica. Derrame o seu coração diante dele. Diga a ele tudo o que está te preocupando, os seus medos, as suas dúvidas, as suas preocupações presentes e futuras. Não tenha medo de se derramar e de ser totalmente transparente diante de Deus, porque Ele sabe o que está dentro do seu coração. Mas se Ele sabe, então por que Ele espera que você peça? Porque Ele sabe que enquanto você pede, Ele enche o teu coração com a paz que vem dEle. De modo que, mesmo Ele sabendo do que está acontecendo, do que vai acontecer, Ele espera que você se derrame diante dEle, a fim de que Ele então possa cumprir ou possa derramar sobre você aquilo que Ele prometeu. Mas ele não diz apenas para você ir até ele com súplicas. Ele diz com súplicas, orações e ações de graças. E aqui nós temos uma palavra-chave: ações de graças. Essa situação de gratidão em nossas orações deve estar presente naquela oração de súplica para que Deus nos livre da ansiedade e do medo e da depressão. O que é isso? Isso significa recordarmos eventos do passado nos quais Deus nos socorreu, nos quais Deus nos estendeu a sua destra poderosa e nos livrou. Momentos no passado da tua vida, e eu tenho certeza que você vai se lembrar de vários deles, em que você suplicou, pediu algo a Deus e Deus te respondeu. Você tem muitos deles para se recordar. Então, nessa oração, por causa desse problema atual, lembre-se daquele momento anterior, passado, difícil, no qual você suplicou e Deus te ouviu. E agora, nessa oração de súplica, por esse problema de agora, agradeça por aquele problema do passado. Agradeça por muitas situações do passado, das quais o Senhor te livrou, nas quais o Senhor te aconselhou, nas quais o Senhor abriu um caminho onde não parecia haver nenhum. Agradeça ao Senhor por tudo isso, agora. E enquanto você estiver agradecendo a Deus nessa oração de súplica por algo do presente, agradecendo por coisas do passado, a promessa de Deus no verso 7 de Filipenses 4 é: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ninguém compreende isso, ninguém consegue entender essa paz. Não é uma paz humana, não é a paz que é a ausência de problema, a ausência de guerra. Não, é uma paz que excede todo o entendimento. Eu não consigo explicar de onde vem essa paz, nem você. Essa paz, diz Filipenses 4:7, vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. É a paz que vem de Deus. E é essa paz que tira do seu coração toda a ansiedade. De modo que aqui nós temos o conselho de Paulo para os filipenses. E ele no versículo seguinte encerra dizendo que: finalmente, irmãos, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, etc. Ele diz que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, encha a sua mente de coisas que glorificam a Deus, de coisas que agradam a Deus. Enquanto você estiver enchendo a si mesmo, sua mente e seu coração, com as coisas de Deus, falando com Deus, agradecendo a Deus, essa paz que vem de Deus vai guardar o seu coração, a sua vida e a sua mente em Cristo Jesus. Esse é o conselho que eu gostaria de deixar a vocês no dia de hoje. Esse é o conselho da palavra de Deus para nós. Todos nós viveremos momentos que nos tentarão a ansiedade, que num primeiro estágio é mais do que natural, mas quando não levamos essa ansiedade diante de Deus, ela pode se tornar uma doença emocional, uma doença espiritual. E ela pode destruir a nossa alma por dentro. E tem o poder, como os cientistas, os terapeutas da psicologia, da psicanálise, da psique humana de um modo geral dizem, elas têm o poder de psicossomatizar
elas têm o poder de levar esse problema da nossa alma para o nosso corpo. E você sofrerá no seu próprio corpo dores e sofrimentos e aflições por causa de algo que começou em sua alma, em seu coração. Ouça o conselho que vem de Deus. Ouça esse conselho que vem do Senhor. E confie que uma vez que você se derrama diante de Deus, Ele trará ao seu coração a paz que você tanto procura. Paz na sua mente, paz no seu coração, enquanto você vai atrás, não é, de todas essas situações. Resolve o problema da saúde, resolve o problema do trabalho, resolve o problema das contas, resolve o problema da vida. A nossa vida é uma vida de aflições. E Jesus Cristo nos afirmou que nós viveríamos com aflições. Mas Ele disse também, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse também, eu estarei convosco todos os dias. Ele disse também, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele pretende dar a paz que vem dele, a paz que excede todo entendimento. Não deixe de ouvir isso tudo que a palavra de Deus nos ensina e nos aconselha, a fim de que você e eu possamos sempre desfrutar dessa paz que vem de Deus e não cairmos nessa ansiedade que pode nos conduzir a uma depressão. Caso você já esteja vivendo numa situação de depressão, por causa de preocupações e de ansiedades, o meu conselho a você é: comece agora mesmo. Comece, ainda que seja falando poucas palavras a Deus, clamando a Ele que te liberte, que te aconselhe, que te dê luz, sabedoria. Mas também não deixe de trazer nesta oração ações de graças, como Ele mesmo nos aconselhou em Filipenses 4, 6 e 7. Traga ações de graças. Lembre-se de quantas situações no passado Deus te livrou, quantos pedidos Deus te atendeu. E se lembre, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai, é o mesmo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que permanece aqui te ouvindo, que permanece aí do teu lado, esperando as tuas palavras, te amando e desejando derramar sobre você a paz que tanto você precisa, a paz que o teu coração tanto carece nessa hora de preocupação. Que essa possa ser uma palavra que te abençoe e que essa possa ser uma palavra que nós possamos compartilhar com outros que estão sofrendo também. Afinal, é em Deus que nós encontramos a paz e a resposta para todos os problemas que vivemos hoje e que viveremos no futuro. Que Deus possa nos abençoar com a sua preciosa paz, para a honra e glória dele e para a alegria e bem e paz daqueles que o amam. Deus abençoe a todos.